A urgência de espalhar as boas novas. Mateus 22:1 diz: Jesus respondeu e falou com eles novamente por parábolas e disse: O reino dos céus é como um certo rei que preparou um casamento para seu filho e enviou seus servos para chamar os que tinham sido convidados para o casamento, mas eles não quiseram vir. Novamente, ele enviou outros servos, dizendo: Diga aos que foram convidados: Vejam, preparei meu jantar. Meus bois e animais cevados foram mortos, e tudo está pronto para vocês. Venham para o casamento. Mas eles não deram importância e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios, e o restante prendeu os servos, os tratou com desprezo e os matou. Então, os servos, que estavam apenas convidando essas pessoas para o casamento, foram mortos por aqueles que foram convidados. Não faz sentido, né? Mas quando o rei soube disso, ficou furioso e enviou seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então ele disse aos seus servos: O casamento está pronto, mas os que foram convidados não eram dignos. Portanto, vão pelas estradas e todos que encontrarem, convidem para o casamento. Então aqueles servos saíram pelas estradas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons. E o salão do casamento ficou cheio de convidados. Então, essa é uma parábola que Jesus está falando, ele está dando esse exemplo para tentar ensinar como é o reino dos céus. Então, o que isso significa? Bem, quando Jesus anunciou que o avivamento havia chegado, quando ele anunciou essas boas novas, Lucas 4:18, numa sinagoga diante dos líderes judeus, ele disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos prisioneiros e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano do favor do Senhor. Enquanto ele falava isso, ele estava anunciando essas boas novas. Ele estava anunciando que todos estavam convidados para o casamento, todos estavam convidados para o avivamento, todos estavam convidados para a salvação, para serem salvos, para serem curados, para serem libertos, para terem vida em abundância, para estarem em relacionamento comigo. Jesus estava dizendo isso. Quando ele estava anunciando isso, ele estava anunciando para todos que estavam ouvindo. Ele estava convidando-os para um casamento, de certa forma, porque um casamento é um exemplo de alegria, celebração, céu na terra, vida em abundância, certo? Então Jesus está convidando essas pessoas para essa vida linda de alegria e abundância e paz. Enquanto ele falava isso, ele estava convidando todas essas pessoas, mas sabe o que acontece logo depois que Jesus simplesmente convida o povo a vir e receber, anuncia que o avivamento é agora, chegando ao avivamento? Sabe o que acontece logo depois disso? Os líderes judeus que foram convidados para o casamento, convidados para entrar no avivamento e receber cura, liberdade, vida em abundância e impartição da unção, para serem discípulos, eles tentaram empurrar Jesus de um penhasco, tentaram matá-lo. Não faz sentido, né? Jesus está simplesmente dizendo: O Senhor me ungiu para ajudar vocês, para salvar vocês, para libertar vocês, para curar vocês, para conduzir vocês à vida em abundância, para dar paz, para dar alegria, para conduzir vocês a um relacionamento comigo, com Deus. Ele está dando as melhores notícias do mundo. Ele está dando isso, ele está convidando essas pessoas a virem receber isso. E essas pessoas, ao invés de quererem vir e receber, de quererem receber o que Jesus estava oferecendo, preferiram matá-lo. Isso é o que Jesus quer dizer com a parábola. Os líderes judeus foram os primeiros convidados. Eles eram servos de Deus, eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles foram convidados para o casamento, eles eram os convidados do casamento. Eles deveriam se tornar discípulos, eles deveriam receber a impartição da unção e serem como todos os 12 discípulos que saíram pelo mundo e espalharam as boas novas.
e começaram a igreja. Começaram a espalhar as boas novas que duram até hoje, milhares de anos depois, até onde estamos agora. Eles deveriam fazer parte disso, eles deveriam ser os primeiros a fazer isso. Quero dizer, eles conheciam a palavra de Deus, eles já eram servo de Deus, eles só precisavam entrar nesse novo jeito que Deus estava fazendo. Era só virem por esse caminho. Era só isso que tinham que fazer. Eles já acreditavam em Deus, eles não precisavam passar por nada, eles já acreditavam. Eles já adoravam a Deus, eles já iam à igreja, eles já liam a palavra de Deus, eram candidatos perfeitos para serem os primeiros. E na verdade, eles estavam orando pelo Messias, eles estavam esperando pelo Messias, eles estavam com fome pelo Messias. Eles estavam lembrando as pessoas das palavras dos profetas que anunciavam o Messias. Então, eles eram os convidados do casamento que deveriam aproveitar o casamento. Mas não só rejeitaram esse convite, como tentaram matar Jesus ali mesmo. E depois acabaram matando. Aqueles líderes judeus são os responsáveis pela crucificação de Jesus. Então, esse é o exemplo da parábola do casamento aqui. Então, todos aqueles líderes, ou não só líderes, mas aqueles que seguiam de perto os líderes judeus, nenhum deles compareceu ao casamento. Ou seja, nenhum deles se juntou a Jesus. Nenhum deles se tornou discípulos de Jesus. Jesus, os primeiros a virem e receberem de Jesus, os que Jesus poderia usar, poderia dizer: venha, me siga, não eram aqueles tão conhecedores das Escrituras. Não eram aqueles próximos aos líderes judeus da época. Entende? Então, foram aqueles que sabiam tanto da palavra de Deus que se tornaram orgulhosos, sabichões. Foram eles que rejeitaram o convite para serem discípulos de Jesus, para entrarem no avivamento. Então é isso que é o reino dos céus. É assim que é o reino dos céus hoje também. Então, nessa parábola, o pai está fazendo isso pelo filho. Aliás, esse é o casamento do filho, tipo, o casamento de Jesus. E então, o pai diz aos seus servos: o casamento está pronto, mas os que foram convidados não eram dignos, portanto, vão pelas estradas e todos que encontrarem, convidem para o casamento. Então, o pai não aceitaria que esse salão do casamento ficasse vazio. Ele não aceitaria isso. O salão do casamento precisava estar cheio. O pai havia preparado o casamento mais lindo, a comida mais deliciosa. E qualquer um que fosse lá experimentaria tanta alegria, tanta vida em abundância. Então o pai, que tinha um coração pelas pessoas, disse: traga qualquer um. Isso não pode ser desperdiçado. Convide qualquer um, vão pelas estradas, pelos becos. Vão para qualquer lugar e encontre pessoas para encher este lugar. Este lugar precisa estar cheio e essas pessoas precisam aproveitar o que preparei. Então, no tempo de Jesus, temos os que se juntaram a ele, que se tornaram discípulos, temos judeus, mas os primeiros a virem e receberem não foram os judeus sabichões. Eles não foram os primeiros convidados. Os convidados pretendidos foram aqueles que Jesus foi encontrar e disse: siga-me. Também temos um centurião romano que acreditou em Jesus. Temos samaritanos e muitos outros gentios, pessoas não judeus, que vieram e receberam de Jesus. Se tornaram discípulos, se tornaram portadores do avivamento.
Então, eles não eram os primeiros convidados pretendidos, mas foram os poucos que foram escolhidos. Muitos foram chamados, mas foram os poucos que foram escolhidos. Foram aqueles que aceitaram o convite. E é isso que Deus está falando agora. É isso que Deus está falando agora nesse avivamento. Ele está falando como o Pai falou aos servos. Deus está falando com você, como seus servos. Os convidados originais não vieram, mas eu não aceitarei que minha casa fique vazia. Eu não aceitarei que os estádios que preparei para o avivamento fiquem vazios. Vocês, meus servos, saiam pelo mundo. Vão pelas estradas, pelos becos. Vão para qualquer lugar onde puderem encontrar pessoas e convidem para o casamento. Convidem para o avivamento. Convidem para a Igreja 5F. Convidem para virem receber o que preparei para todos que quiserem vir e receber. E na parábola diz que quando, no versículo 10, então aqueles servos saíram pelas estradas e reuniram todos os que encontraram, tanto os maus quanto bons. E o salão do casamento ficou cheio de convidados. Então os servos foram pelas estradas e encontraram os maus e os bons. Deus está te chamando para encontrar os maus e os bons. Encha! Encha! Com qualquer um. Ok, o que significa maus e bons? Isso significa que os bons seriam os crentes que já estão limpos, que já têm corações bons, boas intenções, porque Deus os purificou, transformou, mas ainda não encontraram o poder de Deus. Eles só não ouviram ainda que o avivamento é agora, mas estão por aí. 11 milhões de pessoas no condado de Los Angeles, 4 milhões na cidade de Los Angeles. E há muitos crentes ali que não ouviram essas boas novas. Perto de nós. Essa é a sua cidade. Esse é o seu trabalho, sair pelas estradas e becos e encontrá-los, e convidá-los, e compartilhar essas boas novas com entusiasmo, com todo o seu coração. Então, as pessoas boas representam crentes que ainda não ouviram as boas novas. Que Deus quer que entrem nesse avivamento porque não estão experimentando vida em abundância. Alguns deles têm opressão demoníaca e para todos eles, ele quer ungí-los para serem discípulos, vasos poderosos de Deus que ele pode usar com seu poder. Assim como ouvimos o testemunho da mulher da Guatemala, Sara, como a vida dela mudou quando ela recebeu impartição, quando ela começou a receber esses ensinamentos de vinho novo. Isso é o que Deus quer para todos os crentes. Ele os quer nesse avivamento. Esses são os bons. Os maus são os perdidos. Os perdidos são igualmente importantes. Ele quer todos, traga os bons e os maus. Aqueles que são crentes e ainda não encontraram seu poder, que ainda não sabem que o avivamento é agora, e os perdidos. Aqueles que não conhecem Jesus. Aqueles que não estão seguindo ele agora, aqueles que estão mornos. Aqueles que precisam ser limpos, eles não são bons de coração porque estão perdidos. Todos já fomos perdidos, já fomos os maus. Já fomos maus. Somos maus antes de Jesus nos tornar limpos e bons e justiça. Amém? Então, os bons e os maus. Os crentes que foram limpos e purificados e os perdidos. Saia e convidem todos para o casamento. Convidem todos para o avivamento. É isso que Deus está falando agora. Aleluia. João 4,39 diz: Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. A mulher samaritana no poço teve um encontro com Deus. Deus falou profeticamente. Jesus, que é Deus, falou profeticamente sobre a vida dela.
Disse coisas da vida pessoal dela que ela nunca tinha contado para ele. Então, isso abriu os olhos dela, esse encontro com o poder dele, a unção profética, isso abriu os olhos dela para o amor de Deus por ela, para o amor de Jesus por ela, e abriu os olhos delas para ver que ele era o Messias. Então, ela foi salva naquele momento, ali no poço, com Jesus. E ela foi incendiada. Ela ficou cheia de alegria. Ela ficou cheia de empolgação para que outras pessoas recebessem o que ela tinha recebido. Ela estava transbordando do amor de Deus, que ela teve que sair pelas ruas e becos e contar para todo mundo sobre Jesus. Então ela foi, a Bíblia diz que ela foi e contou para muitas pessoas. Ela não queria guardar só para si, ela queria que eles recebessem como ela recebeu. Então, a escritura continua. Depois que ela foi contar para eles, essas pessoas ouviram o testemunho dela e foram atraídas para vir e ouvir. Para vir ouvir de Jesus e experimentar Jesus, porque havia unção sobre o testemunho dela. E diz que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Ele me contou tudo o que eu já fiz. Então, quando os samaritanos foram até ele, insistiram para que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa das palavras dele, muitos mais se tornaram crentes. Eles disseram à mulher: Agora já não cremos apenas por causa do que você disse, agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este homem realmente é o Salvador do mundo. Então, esse versículo 39 é profético. É um dos versículos mais importantes. Um versículo profético poderoso para todos vocês, nesse tempo em que estamos vivendo agora. Para que você cumpra o seu propósito, essa escritura precisa ganhar vida na sua vida. Essa escritura é para você. Você precisa guardar essa escritura no seu coração para cumprir o seu propósito. Diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Por causa do testemunho da mulher. Eles creram. Por causa disso. Então ela saiu e contou para as pessoas, e foi isso que aconteceu. Quando eu encontrei Jesus com poder, isso foi o que aconteceu. E havia o poder de Deus se movendo através do testemunho dela, e isso atraiu eles. Atraía eles sobrenaturalmente. Atraía eles para vir e ver com os próprios olhos. Colocava curiosidade neles. Colocou fome neles. Atraiu eles para o casamento, para receber de Jesus, e então eles se tornaram crentes, se tornaram parte do avivamento, se tornaram discípulos. O seu testemunho é tão poderoso, você é tão ungido, você está recebendo unção o tempo todo aqui. Mas você precisa saber como ser mais eficaz com a unção e exatamente como Deus quer que você use essa unção. O seu testemunho está pingando com unção. E não só seu testemunho, mas o testemunho desse avivamento, do que Jesus está fazendo. E quantos testemunhos são esses? Milhões? Eu não sei. Incontáveis. É. Os testemunhos são incontáveis. Todos esses testemunhos carregam unção. Quando você compartilha o seu próprio testemunho, ele está pingando com unção, que vai tocar o espírito das pessoas e colocar fome nelas e atraí-las para vir e receber. Quando você compartilha os testemunhos de outras pessoas, Deus fez isso, eu vi Deus fazer isso, eu vi Deus fazer aquilo. Hoje eu vi o testemunho de uma mulher que foi liberta lendo um livro na prisão. Está pingando com aquela unção. Aleluia! Está pingando com a unção. É poderoso. É tão poderoso quanto se eu declarar que um demônio saia e o demônio sai. Tão poderoso quanto quando eu oro por alguém e Deus se move com poder e a unção toca alguém e a pessoa cai para trás.
O seu testemunho é tão poderoso quanto isso. Se você olhar para essa história, foi Jesus mais a mulher samaritana que levou a salvação dessas pessoas, que levou elas a virem receber e fazer parte do avivamento. Foi Jesus mais a mulher samaritana. João 4:39. Isso é profético. Você precisa meditar nessa palavra, precisa saber que essa escritura é uma das mais importantes que Deus está falando profeticamente com você, que você é chamado para ser como a mulher samaritana no poço. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Pastores. O trabalho de um pastor é alimentar as ovelhas, é guiá-las para pastos verdes, é equipá-las, é liberar o poder de Deus sobre elas. Agora estou falando de pastores no sentido espiritual, líderes de igrejas. O trabalho do pastor é cuidar das ovelhas. Um pastor não pode gerar uma ovelha. Se você pensar em pastores e ovelhas reais, é um ser humano e uma ovelha. Um humano não pode gerar uma ovelha, certo? Mas quando as ovelhas se juntam, elas geram ovelhas, certo? E é assim no reino espiritual. Pastores espirituais e ovelhas espirituais. Tipo, eu não gero as ovelhas. Você gera as ovelhas. Jesus não gerou as ovelhas. Jesus, como pastor nessa história, ele não gerou aquelas pessoas que vieram. A mulher samaritana gerou elas. É por isso que diz que, por causa do testemunho da mulher, eles puderam vir. Para Jesus aparecer, isso é uma coisa que você não vê. Você não vê Jesus batendo de porta em porta dizendo: Olá, eu posso fazer milagres por você. Venha ao meu culto e eu vou fazer milagres por você. Vou te curar, vou te libertar. Você não vê isso, mas você vê pessoas fazendo isso. Você vê pessoas indo de porta em porta, você vê pessoas espalhando a palavra. Minha vida foi transformada. Eu estava perdida, agora sou salvo. Eu estava preso, agora estou livre. Eu estava doente, agora estou curado. Porque as pessoas conseguem ver o que é real. É uma prova, é uma prova. São os frutos. Se eu disser para você, eu tenho frutos, todo mundo olhe para os meus frutos. Você não vai acreditar tanto quanto se alguém disser, ela tem frutos. Eu fui curado, fui liberto quando vim à igreja 5F, por exemplo, sabe? Você vai acreditar mais em mim ou na pessoa? Você vai acreditar na pessoa. Testemunha que testifica, é um testemunho, é uma prova viva, não só palavras. E eu digo isso para que você entenda o papel importante que você tem. O papel importante que você tem para expandir esse avivamento. É o seu trabalho expandir o avivamento. Tem uma escritura que diz, 1 Coríntios 3:6, eu plantei uma semente no coração de vocês. Isso é Paulo. O apóstolo Paulo diz: Eu plantei uma semente no coração de vocês. Ele está falando com seus filhos espirituais. E Apolo regou, ou seja, outro servo de Deus. Mas foi Deus quem fez crescer. Então, hoje aqui, esse é o apóstolo Paulo. Eu plantei sementes no coração de vocês. Eu plantei sementes online, postando vídeos, pregando, compartilhando os vídeos do que Deus está fazendo, indo para outras cidades, estados e nações e ministrando, plantando sementes. O que acontece se você planta uma semente, mas ninguém rega? Pode crescer? Não. Ela pode morrer. É assim que o crescimento acontece no avivamento. É assim que o crescimento acontece no reino. Não pode ser o ministro fazendo todo o trabalho. Essa é a parte linda do corpo de Cristo. Todos precisamos uns dos outros.
Não pode ser só o ministro fazendo o trabalho para o avivamento crescer. O ministro planta a semente. Você é como Apolo. Você tem que regar. Você tem que fazer sua parte para que então Deus possa fazer crescer. Para que Deus possa crescer a congregação. Para que Deus possa fazer o avivamento crescer. Não vai crescer sem você. E só cresceu até o ponto onde estamos agora, aqui em Los Angeles, fisicamente, ao redor do mundo, porque outros regaram. Outros fizeram sua parte, outros testemunharam, outros compartilharam seus testemunhos, outros saíram e espalharam a palavra pelas redes sociais e pessoalmente com o máximo de pessoas possível. E já crescemos tantos, mas Deus quer que cresçamos muito mais. Mas não dá para ter só 5%. 5% das pessoas regando, quando há tantas sementes. Algumas dessas sementes vão morrer. Precisamos de 100% regando, para que Deus possa trazer o crescimento massivo que Ele quer trazer, que Ele planejou trazer para encher estádios. Aleluia. Mateus 7,7 diz: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todos aqueles que pedem, recebem o que busca, e ao que bate, a porta será aberta. Então, quando você pede, será dado. Quando você busca, você encontra. Quando você bate, a porta se abre. Então, se você não bater, a porta não abre. Se você não buscar, você não encontrará. Se você não pedir, não pode ser dado. Você não encontra. Esse é o princípio do reino de Deus. Você precisa fazer algo para receber do reino. A fé sem obras é morta. É hora agora de bater em portas, para que Deus possa abri-las. É hora de bater nas portas das pessoas. Tipo, escuta o que Deus está fazendo. Escuta o que Ele fez na minha vida. Escuta o que Ele está fazendo agora. O avivamento é agora. Se você precisa de cura ou liberdade, Deus pode te curar e te libertar. Se você não está vivendo vida em abundância, você pode entrar agora mesmo em vida em abundância, paz e alegria. Bata! É assim que você bate. Tenha um coração pelas pessoas. Deus não quer que você se contente com o tamanho que estamos. 11 milhões de pessoas no condado de Los Angeles, cerca de 4 milhões na cidade de Los Angeles. Isso deveria te incomodar. De uma maneira boa, tipo, isso deveria te incomodar. Isso deveria não te deixar confortável com o fato de que você está recebendo tão poderosamente. Você está recebendo liberdade, cura, vida em abundância, paz e alegria. Mas tem tantas cadeiras vazias no salão do casamento. E muito mais pessoas podem estar recebendo. E isso é uma alegria maior para você. Isso é uma alegria maior para nós. Qual é a graça de um casamento pequeno? É muito mais divertido quando é maior, certo? É muito mais divertido, é muito mais empolgante, é muito mais bonito, é muito mais agradável a Deus. Quanto maior nos tornamos, mais e mais pessoas estão encontrando Jesus e estão sendo curadas e libertas. Testemunhos multiplicados, milagres multiplicados, salvação multiplicada. Isso precisa estar no seu coração. Precisamos crescer mais. Isso aqui não é bom o suficiente. Então significa que eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso estar em chamas por esse avivamento. Eu preciso sair da minha zona de conforto e ir pelas estradas e becos e bater em muitas, 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 muitas portas. Aleluia. A Bíblia diz
Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desistirmos. Esse é um princípio no reino. Você tem que semear para colher uma colheita. Você tem que plantar sementes. Temos que regar as sementes para que Deus possa fazê-las crescer. É assim que funciona. Eu me lembro quando Deus falou através do meu pai espiritual, o profeta Jordave. Ele profetizou que o avivamento é agora. Antes dele profetizar isso, isso aconteceu, na verdade, numa conferência em Los Angeles que eu organizei, que eu preparei. Foi a primeira conferência ou qualquer tipo de evento que eu organizei. E eu era responsável por tudo. E naquela época eu tinha começado a igreja 5F, que começou em forma de noites de adoração no alto de uma montanha. Eu tinha começado isso só alguns meses antes. E isso foi 9 meses depois de receber uma palavra profética sobre a minha vida, de que eu fui chamada para ser uma apóstola e alcançar as nações. E quando eu comecei as noites de adoração na montanha, naquela fase da minha vida, eu não tinha muitos amigos. Antes disso, eu tinha muitos amigos cristãos, muitos, mas nenhum deles praticamente, talvez só uns dois, já tinham tido um encontro com o poder de Deus. E quando eu compartilhei com eles, eles não queriam receber. Eles foram os primeiros convidados para o casamento na minha vida e praticamente nenhum deles veio. Também está escrito na Bíblia que um profeta não recebe honra em sua própria terra. Jesus foi até a sua cidade natal e ele quase não pôde fazer milagres por causa da falta de fé. Na cidade de Natal de Jesus, aquelas teriam sido as primeiras pessoas convidadas para o casamento. Quero dizer, essas são as pessoas que estavam no coração de Jesus. Tipo, eu quero que meus amigos, minha família e as pessoas com que cresci sejam salvas. Eles foram os primeiros convidados para o casamento, mas não quiseram receber. E eu tinha muitos amigos. Lembro que antes disso, tipo, um ano antes, eu tive uma festa de lançamento de videoclipe. E eu tinha muitos amigos cristãos, pelo menos uns 30 da igreja que eu frequentava na época. Eu tinha muitos amigos cristãos. Mas aqui, quando eu compartilho meu testemunho, quando eu compartilho essa palavra profética que veio através do meu pai espiritual, ninguém quis receber. Ninguém quis acreditar. Nenhum dos meus amigos quis acreditar. Então, quando eu comecei aquela noite de adoração no topo da montanha, era só eu e mais duas pessoas na primeira semana. Mas eu sabia que Deus estava me chamando para plantar sementes e bater, porque essa era a única forma das pessoas ouvirem e virem. Então, Deus me guiou a ser criativa. Como posso divulgar essas noites de adoração? Como posso fazer as pessoas se interessarem por isso, mostrar de um jeito que elas queiram vir? Então, Deus me deu a ideia de fazer as noites de adoração. Na verdade, foi no dia 4 de julho, acho. Por volta dessa data, descobri um mirante no Mulholland Drive, que era uma área pequena, tipo um mirante mesmo. E tive a ideia: ah, é uma vista linda do vale. E se fizermos isso no pôr do sol, talvez as pessoas gostem de vir adorar a Deus com essa vista bonita ao entardecer. Eu sabia que precisava fazer algo atrativo, sabe? Ser a luz do mundo, atrair as pessoas. Era isso que Deus colocava no meu coração. Não apenas fazer por fazer, mas realmente me esforçar por Deus, para que as pessoas viessem e recebessem. Deixar o casamento bonito. Amém? Então, foi assim que começou. E eu já tinha visto grupos cristãos no Facebook antes. Então, entrei, não sei quantos, talvez entre 30 e 50. Não lembro exatamente porque já faz anos. Mas entrei em muitos desses grupos cristãos no Facebook. E eu mesma fazia os designs dos convites. Eu nem não me lembro o nome exato, talvez pôr do sol, adoração no pôr do sol, noite de adoração no pôr do sol, e postava uma foto da vista.
E toda semana eu postava isso em todos os grupos do Facebook, pelo celular, para que as pessoas vissem. E sabe de uma coisa? As pessoas vinham. Aleluia! Mesmo naquela época que meu perfil nas redes sociais tinha só uns 1000 seguidores e era basicamente amigos da minha vida mesmo. Mas as pessoas vinham porque viam aquele panfleto online. As pessoas vinham. Numa semana, vinha 2, noutra 5, noutra 10. Acho que o máximo que foi umas 10, eu acho que o máximo que tivemos foi umas 10 pessoas. Mas se eu não tivesse plantado aquelas sementes, se eu não tivesse feito esse esforço, ninguém teria vindo. Exceto uma vez, uma pessoa que estava correndo na trilha e ouviu a gente adorando. Mas ninguém teria vindo. E foi assim que tudo começou, o começo do que hoje é o avivamento em 161 nações, glória a Deus. Começou com o plantar aquelas sementes, que tiveram um efeito de colheita imediato. E para outras pessoas, a colheita veio depois. Para outras, é agora. Esse é o efeito da colheita. Porque tem tantas coisas que precisamos de Deus para crescer. Ele é quem faz crescer. Então, nosso plantar de sementes é algo sobrenatural que Deus faz no plantar das sementes. Ele vê nossa obediência e abre portas sobrenaturais que vão além daquela pequena semente que plantamos. Sabe? Tipo, é sobrenatural o que ele faz com as sementes. Não é só o direto. Tipo, você fala com alguém e essa pessoa vem porque você falou. É isso também, mas também é você sendo obediente em plantar sementes. Deus vai além e abre portas onde você só falou com uma pessoa ou só com 5 pessoas, mas de repente centenas começam a vir e receber porque Deus age sobrenaturalmente sobre essas sementes. Então, se você fala com milhares de pessoas, quanto mais Deus pode agir sobrenaturalmente, simplesmente por causa da sua obediência, que ele honra. Amém? Tipo, eu estava postando vídeo semana após semana. Teve uma palavra profética do meu pai espiritual. Ele disse que o jeito que o avivamento ia se espalhar, como as pessoas iam ouvir sobre o avivamento, seria por meio de um vídeo de 1 minuto. Ele viu isso profeticamente. E ele disse: você precisa postar vídeos de 1 minuto regularmente, o tempo todo. Continue. Assim como os israelitas rodearam os muros de Jericó e não pararam antes da hora. Tipo, quando o profeta Elias disse ao servo: bata no chão. E o servo só bateu algumas vezes, eu acho. E ele disse: por que você parou antes? Você teria derrotado todos os exércitos se apenas tivesse continuado e não parado antes. Meu pai espiritual me deu essa palavra profética, então eu sabia que precisava continuar. Estou plantando sementes, não estou vendo a colheita, mas Deus um dia vai honrar essas sementes. Então eu continuava postando vídeos após vídeos por anos. E esses vídeos não cresciam em visualizações. Eram vídeos de pregação, nem cresciam em visualizações, tinha tipo de 1 a 3 likes, geralmente, por anos. Sem aumentar nas visualizações, sem aumentar seguidores, sem aumentar compartilhamentos, nada, por anos. E então um dia postei um vídeo de 59 segundos mostrando exemplos diferentes de Deus se movendo com poder naquele ano e Deus fez ele explodir. 1 milhão de visualizações em apenas um dia e meio e milhares de pessoas testemunhando os milagres que aconteceram com aquele vídeo. Então é isso que estou falando. Não é só as sementes diretas que você plantou, é simplesmente sua obediência em plantar sementes. Deus pode então agir e fazer crescer sobrenaturalmente. Essa é a parte mais emocionante de semear para Deus. Aleluia. Lembro de uma mulher que vem à igreja 5F, ela está plantada aqui, não sei se ela está aqui hoje, mas uma vez eu ia para lugares onde eu sabia que haveriam crentes e eu ia em lugares onde poderiam ter gente interessada nas noites de adoração. Eu precisava ir e contar para elas. Mandei fazer cartões de visita das noites de adoração uma vez, na verdade. Eu estava no Lava Rápido, em um Studio City, fazendo mais de 40 graus, suando, sentada ali, olhei para o lado, Tori Kelly estava sentada ao meu lado.
E percebi quando fui sair, vi que ela tinha feito música sobre Deus antes. Então entrei no meu carro e fiquei bem fora da minha zona de conforto e disse: "Preciso voltar e contar para ela sobre as noites de adoração". Saí do carro, falei com ela sobre as noites de adoração, elogiei por fazer música sobre Deus e falar sobre Deus, e entreguei meu cartão de visita, que parecia engraçado. Tipo, nem era tão bonito. Mas entreguei para ela e disse: "Você está convidada para as noites de adoração", noites que tinham só 2 a 5 pessoas. Mas eu saí da minha zona de conforto e via todo mundo com compaixão. Eles precisam de Jesus, eles precisam do poder dele. Então, depois de alguns meses fazendo as noites de adoração, comecei a preparar essa primeira conferência com meu pai espiritual. E foi lá que ele profetizou que o avivamento é agora. E eu não sabia que ele ia profetizar isso lá, mas eu estava tão animada para que as pessoas de Los Angeles tivessem um encontro com o poder de Deus, porque eu nunca tinha experimentado o poder de Deus como experimentei através do meu pai espiritual, o profeta Jordave. E a minha vida mudou drasticamente. Meus olhos se abriram para o amor de Deus como nunca antes ao encontrar Jesus através dele. Nunca tinha experimentado nada parecido com o poder de Deus como experimentei através dele. Nunca tinha experimentado isso nos Estados Unidos, em Los Angeles, então quando ele estava vindo para Los Angeles, eu estava tão animada para as pessoas receberem. Então eu fiz tudo o que podia. Fui até a gráfica em North Hollywood, onde eu morava, e descobri, eu ia apenas imprimir panfletos, mas descobri que eles faziam imãs de carro. Então imprimi um imã de carro e coloquei um grande adesivo magnético da Conferência Profética de Cura no meu Jeep Compass branco e dirigi com ele por Los Angeles durante meses. E eu fui para vários lugares e deixei panfletos. Passei horas distribuindo panfletos. Fui até Pie Hop, em Pasadena, e deixei panfletos em uma mesa. E depois ouvi falar que uma banda cristã grande ia estar no Microsoft Theater. Então pensei, vai ter muita gente ali que precisa encontrar o poder de Deus. Então, fui até o centro e entreguei panfletos para muitas pessoas que estavam saindo do Microsoft Theater. Saí da minha zona de conforto e não foi confortável, mas entreguei por horas. E naquela época eu praticamente não tinha seguidores nas redes sociais, mas as pessoas vieram para aquela conferência, não sei o número exato, talvez uns 100. Não sei se alguns de vocês viram online, parece certo? Talvez 80, 100, 120, não sei o número exato. Mas olhando agora, glória a Deus, vejo que ele agiu sobre as minhas sementes, porque isso não é pouca coisa. Ter quase nenhum seguidor nas redes sociais, todos os seus amigos cristãos não querem receber, sabe? E então só dá pra contar com estranhos. E era tipo 90% das pessoas que eu nunca tinha visto antes. E elas vieram. E era só eu. E mais uma pessoa ajudando. Isso foi toda a divulgação, sem anúncios pagos. Só isso. E isso foi antes de Deus fazer aquele vídeo viralizar. Foi antes da graça de Deus agir de forma como nunca antes para trazer pessoas pelas redes sociais. Foi antes disso. Então, quando olho agora, vejo que Deus realmente honrou minhas sementes e agiu sobre elas. Se eu não tivesse feito aquilo, teria só umas 5 ou 10 pessoas lá, talvez. E as pessoas tiveram um encontro tão poderoso com Deus, foi um dos melhores dias da minha vida até aquele momento, porque vi tantas pessoas serem tocadas por Deus através da palavra profética de forma tão poderosa, vi tantas pessoas serem curadas, libertas diante dos meus olhos. Foi o momento mais impressionante da minha vida, fiquei sem palavras depois. Tão cheia de alegria por ver o povo de Los Angeles encontrando o poder de Jesus pela primeira vez desse jeito. E teve um homem que recebeu tão poderosamente de Deus. Meu pai espiritual orou por ele, e esse homem me disse: eu vi panfletos no Pi Hop sobre isso. Lembra que eu tinha deixado panfletos no Pi Hop? E ele disse: Ah, mas eu preciso te contar algo diferente. Ele disse:
que quando eu estava distribuindo panfletos fora do Microsoft Theater no centro, ele pegou um e foi quando ele disse pra mim: "Eu vi isso no Pi Hop. Deus está mesmo me dizendo que eu tenho que ir". Então, quando eu apareci aquela segunda vez, foi como se Deus tivesse falado através disso. E então ele veio, eu vi ele lá, e ele foi tocado tão poderosamente por Deus naquela conferência. Aleluia. E se eu não tivesse saído? E se eu não tivesse batido? Sabe? E na verdade, outra história que eu quero contar é que durante o tempo das noites de adoração, foi só por alguns meses que eu fiz. Foi quando nossos cultos aconteciam ali. E naquela época eu ia para diferentes lugares. Lembro de uma vez que eu e Jantal distribuímos panfletos no ano seguinte. Acho que foi numa feira de produtores locais para a próxima conferência. Eu lembro disso, mas enfim, eu ia para lugares onde havia muitas pessoas, onde poderia ter muitos crentes interessados em vir para a noite de adoração. E eu ia com a intenção, saindo da minha zona de conforto, começava a conversar com eles sobre a noite de adoração e os convidava. E anos depois eu descobri, não sei se ela está aqui hoje, mas ela está plantada aqui na igreja 5F. Ela me contou anos depois, tipo, 3. Não, 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 não. Desculpa. Foi tipo uns 5 ou 6 anos depois desse momento. Ela disse que uma vez a gente ainda não tinha cultos aos domingos, então às vezes eu ia visitar uma igreja e se eu conversasse com alguém, eu compartilhava sobre a noite de adoração. Ela disse: "Você veio visitar uma igreja onde eu estava e convidou eu e minha amiga para uma noite de adoração". E acho que ela nunca foi, mas por algum motivo aquilo ficou com ela, mesmo eu só tendo falado da noite de adoração, aquilo permaneceu com ela. E essa é você? Você pode vir compartilhar? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Quer contar a história agora? Sim, eu era uma das pessoas. Estávamos em um grupo de 3, ou seja, eu, uma amiga e você. E então éramos 3. Você foi visitar uma igreja que eu frequentava naquela época. Você estava conversando individualmente com uma amiga minha e eu me aproximei para conversar também. E quando me aproximei, ela estava falando com você. E ela me disse: "Essa é Catherine. Ela tem uma noite de adoração que ela lidera e está nos convidando para ir". E eu falei: "Uau, eu adoraria ir um dia". Minha amiga e a amiga dela acabaram indo em uma noite de adoração e eu nunca consegui ir. Eu trabalhava o tempo todo, mas isso sempre ficou comigo, porque é muito louco. Porque até mesmo antes de termos recebido o convite, tipo, um ano antes, o Senhor já tinha colocado noite de adoração na minha mente e no meu coração. E eu falava: preciso encontrar uma noite de adoração. Talvez online, quem sabe? Eu estava sempre com fome, mesmo depois dos cultos de domingo, sempre com fome demais. E eu falava: quero encontrar o mais. Talvez em uma noite durante a semana eu possa achar uma noite de adoração e fazer parte de um grupo e a gente possa adorar ao Senhor juntos, sabe? E isso foi antes de minha amiga e eu conhecermos você e saber que você já tinha uma noite de adoração. Então Deus estava literalmente colocando isso no seu coração. Porque ele sabia que eu iria chegar e falar sobre essa noite de adoração. Então, ele sabia que eu estava prestes a plantar a semente, então ele estava preparando o solo para que a semente caísse em terra boa. Uau, Jesus. Sim, foi tudo Deus, foi tudo Deus. E então, todo ano depois disso, por 4 anos, eu perguntava para minha amiga e por algum motivo nunca conseguia saber se ainda estava acontecendo. Então eu dizia para Deus: ok, já desisti. Tipo, isso é ridículo. Quais as chances disso ainda estar acontecendo? Sabe? Toda vez que pergunto para minha amiga, ela me dá uma resposta vaga. Não descubro se ainda existe. Então, Deus continuava te lembrando de mim compartilhando sobre essa noite de adoração por 4 anos. Sim, isso é verdade. E quando conheci você aquele dia,
Havia algo diferente em você. Havia algo diferente em você. E eu conseguia ver o Senhor em você. Havia tanto amor e paz irradiando dos seus olhos. E quando você estava falando com a gente, você estava virada para o sol e seus olhos estavam tão grandes e tão brilhantes. E era como o amor de Deus. Era com o amor de Deus. E foi isso que eu sempre lembrava. Era disso que eu sempre lembrava. Eu dizia: Uau, ela é tão gentil. Tinha algo diferente e especial. Só aquele amor que irradiava de você. E eu nunca esqueci disso. Então, por 4 anos, eu ficava tipo: preciso encontrar aquela noite de adoração. E nunca encontrei. Então, finalmente, na última vez que perguntei à minha amiga, ela disse: procura ela. Acho que ela está na minha lista de amigos no Facebook. Só que ela tinha, tipo, uns 600 amigos no Facebook e eu falei, como eu vou encontrar? Então eu comecei, cheguei até a metade, tipo, de 300 nomes. Porque você não sabia o meu nome naquela época. Não! Então, você estava tentando me achar pelo meu rosto. Sim, eu estava tipo, vou tentar achar, quem sabe? Mas como tinha muitos amigos, nunca terminei, então falei, já desisti. Mas aí, uma semana depois, estava assistindo ao programa, um programa no show do Sid Roth, e ele diz: minha próxima convidada há um avivamento acontecendo em um parque. E ele diz que é em Los Angeles. E eu tava tipo, avivamento? Quando ouvi a palavra avivamento, fiquei tipo, preciso ouvir essa convidada. Então, esperei e ele trouxe você. E eu vi o cabelo cacheado e os olhos azuis grandes e pensei: espera aí, ela parece a mulher da noite de adoração. E pensei: vou anotar o nome dela. Anotei seu nome e quando acabou a entrevista, fui na lista de amigos da minha amiga e encontrei seu nome lá. E eu disse: é ela! Eu disse: é ela! E descobri que o parque onde estava acontecendo era tipo a 7 quadras da minha casa. E eu falei: com certeza eu vou. Com certeza eu vou no próximo domingo. E eu fui. E foi tudo Deus. Glória a Deus. Sim, foi tudo Deus. Eu diria que a maior libertação foi que o Senhor quebrou a fortaleza, o jugo que estava sobre mim. Era o álcool. Era uma muleta que eu usava há 20 anos. Toda vez que eu me sentia estressada ou sobrecarregada, era como uma válvula de escape. E não começou como uma fortaleza, tipo um vício forte, mas com os anos foi tomando mais e mais controle sobre mim. Até que, em certo ponto, pensei: eu preciso de ajuda. Perguntei por aí e diziam: não é tão fácil conseguir ajuda, fazer tratamento, ir para a reabilitação e passar por todo esse processo. Então eu pensei: talvez eu consiga sozinha. Eu sempre acabava escondendo isso, por assim dizer. E nos últimos anos fiquei sóbria 2 vezes, 10 meses e uma vez, 8 meses outra vez. E finalmente, depois do Flourish, eu consegui participar do Flourish, da conferência. E depois disso, Deus fez uma grande obra. Não foi algo instantâneo em que eu senti que foi quebrado ali, mas percebi que 2 meses depois era como se eu nunca tivesse tomado um gole na vida. Era como se aquilo nunca tivesse feito parte de mim. E antes disso, eu tinha me convencido de que esse era um peso que eu teria que carregar para sempre. Mesmo quando eu estava sóbria, mesmo quando tinha força para fazer sozinha e não beber, era como um peso tipo: quantos dias já faz? Quantos meses? E até esses pensamentos me atormentavam, porque eu pensava: isso ainda tem controle sobre mim, porque estou contando os dias. E isso era o que me esmagava, esse jugo sobre mim. Mas depois do Flourish, tipo 2, 3 meses depois, isso foi completamente quebrado. Sim! E também, para quem não sabe, o Flourish Conference foi a nossa primeira conferência anual que tivemos em abril do ano passado, na igreja 5F. Sim, foi depois disso eu tive meu rompimento. E além disso, eu tinha aberto portas com joias de religiões falsas, tipo olho grego. Eu usava porque achava que era só moda, achava que era inofensível.
Então eu usava um colar de olho grego, também uma pulseira de Hansa, todas essas coisas que supostamente trazem proteção, entre aspas. Eu tinha aberto uma porta com isso e até cedi à pressão de amigos quando era mais nova. Tinha amigas budistas. Eu pensava, elas falam sobre paz, talvez eu devesse ler sobre isso. E um dia encontrei um livro na livraria que falava sobre budismo e o taoísmo. Comprei e comecei a ler. E era muito doido, porque nesse sistema de crença, a ideia é esvaziar sua mente. E chegou a um ponto da minha vida em que, na época, eu não via conexão, mas agora vejo. Eu ficava me perguntando: por que não sinto mais nada? Por que não tenho emoções? Era como se minha mente estivesse totalmente vazia. E eu estava tão confusa. Dizia: por que não sinto nada? Não consigo nem pensar direito. Só sinto vazio. Mas eu tinha aberto essa porta de me esvaziar. E também, como falei, com aquelas joias, acreditando que isso me protegeria de algum jeito, mesmo que fosse só moda. Mas agora, por tudo que aprendi na Igreja 5F, eu vejo que tudo isso eram portas abertas. Sim. E ele me libertou. Sim, sim. Ah, desculpa. Uma noite eu estava numa live e eu renunciei à religião falsa, budismo, taoísmo, Hansa, olho grego, e comecei a tremer descontroladamente. Minha cabeça começou a ir de um lado para o outro, minhas mãos tremiam e eu não conseguia parar. Então eu sabia que estava recebendo libertação. Eu fui liberta disso. Sim, sim. E agora? Ah, sim, agora estou cheia da alegria do Senhor, da paz do Senhor, do amor de Deus pelas pessoas. Sim, e o Senhor me preencheu com Ele mesmo. O Espírito me preencheu no lugar daquele vazio. O Espírito de Deus. Sim. Glória a Deus! Olha o amor de Deus por você. Olha o amor de Deus por você. Ele estava te buscando, preparando você para receber esse convite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Uau, Jesus! Aleluia! Você vê como Deus honra nossas sementes? Você vê como nenhuma das suas sementes é desperdiçada? Uau! Estou tão em reverência agora. Eu já tinha ouvido essa história antes, mas ela contou com mais detalhes dessa vez. Estou impressionada. Tipo, como Deus estava dizendo noite de adoração, noite de adoração, noite de adoração. Porque ele sabia que depois ele ia me enviar para lugares onde haveria pessoas que talvez quisessem ir. E eu pensava, onde posso ir? Onde posso conversar com pessoas? E eu fazia isso de forma orgânica, não forçava. Mas quando a conversa fluía naturalmente, eu tinha aquela intenção de convidar e de falar com paixão e de ver a pessoa com os olhos de Deus e de ter um coração por ela, sabe? E Deus sabia que ele ia me enviar um dia para dizer: noite de adoração, venha! E lembra quando eu disse: seu testemunho é ungido? Seu testemunho sobre o que Deus está fazendo, seu testemunho da sua vida é tão ungido. Você vê? Isso foi antes, do jeito que ela descreveu como viu a luz de Jesus em mim, glória a Deus. Isso foi antes de qualquer demônio ter sido expulso. Foi tipo um mês depois de eu pregar pela primeira vez. 10 meses depois de receber a profecia sobre a minha vida. Isso foi antes de eu ter visto Deus se manifestar com poder através de mim. Até aquele momento, eu nunca tinha visto alguém se emocionar ou parecer tocado por uma mensagem ou nada assim. Nenhuma evidência do poder de Deus se movendo através de mim. E eu digo isso para dizer: você tem a luz em você, a luz de Jesus em você. Mesmo que você ainda não tenha visto demônios sendo expulsos através de você, ainda, se você está aqui recebendo impartição de unção semana após semana plantado, a luz de Jesus está em você. E da mesma forma que ela descreveu como isso foi marcado nela por 4 anos, como ela conseguiu lembrar de como eu era. Isso é sobrenatural. Eu nunca consegui lembrar do rosto de alguém 4 anos depois, de uma vez só, que eu vi ela, tipo, por um minuto.
Mas ela lembrou, isso é sobrenatural, isso é a luz de Jesus marcando a memória de alguém. Mas eu quero que você veja isso, o quão poderoso você é. E eu compartilho esses testemunhos para que você veja que você também pode fazer isso e que Deus quer te usar com o mesmo poder. Com o mesmo poder, ainda mais, porque são as ovelhas que geram ovelhas. Então, naquela época, mesmo eu sendo pastora, tentando, eu estava tentando gerar ovelhas. Ainda assim funcionou de alguma forma. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, esse é o seu chamado, ser como uma mulher samaritana no poço. Aleluia! Eu estava tentando gerar ovelhas. Então eu quero que você veja com essas histórias que compartilhei que eu plantei sementes e Deus agiu sobre as sementes. Às vezes diretamente de forma pequena, como aquele homem que veio depois de ver o panfleto 2 vezes que eu espalhei, como esse testemunho que ouvimos, isso é o fruto direto da semente, mas também em formas muito sobrenaturais de colheita e multiplicação. E para muitos de vocês vai parecer um efeito dominó. Você conta para uma pessoa sobre avivamento, você compartilha as boas novas com uma pessoa, ela vem e recebe, e agora ela conta para outra pessoa, e depois conta para 5, e essas 5 contam para mais 5, e continua como um efeito dominó. Glória a Deus, aleluia. É assim que o avivamento cresce. Então, pensa em mim naquela época, sem seguidores nas redes sociais, era só uma garota com um panfleto que nem era tão bonito, pra ser sincera. Não era mesmo. Eu não tinha habilidade de design gráfico, especialmente naquela época. Era só tipo: "Ei, venha para esse evento". E mesmo assim levou pelo menos 100 pessoas, sem nem ter evidências. Eles nem tinham as evidências que temos agora, os frutos. E agora? Se você colocasse esse tipo de esforço, cada um de vocês, teríamos que conseguir um lugar muito maior para a igreja em breve. Está quieto aqui, por quê? Está quieto. Isso não é empolgante? Não devemos nos contentar com o tamanho em que estamos agora, porque há tantas outras pessoas lá fora. E se ela não estivesse aqui hoje? Ela não estaria aqui hoje. Se essa semente não tivesse sido plantada. Quantas pessoas por aí Deus está esperando você ir e contar a elas as boas novas? Deus quer que você carregue isso no seu coração, carregue isso na sua mente, tenha esse senso de urgência para espalhar essas boas novas, amém? Aleluia. Romanos 10:4. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se ninguém lhes pregar? E como pregarão se não forem enviados? Por isso as Escrituras dizem: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Deus quer te dar pés formosos, mais formosos do que são agora. Mas depende de você. Depende de você ser esse mensageiro. Aleluia. Deus quer que você tenha esse fogo no coração. Alguns de vocês talvez estejam aqui há anos, plantados há anos. Vocês precisam renovar a mente, a urgência de espalhar essas boas novas. Como se fosse o seu primeiro dia, a sua primeira semana entrando no avivamento. Aquele fogo que você tinha. É uma escolha ter esse fogo novamente. Você pode reacender esse fogo apenas decidindo obedecer a Deus e sair para as ruas e os becos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Veja-se como a mulher samaritana no poço. Esse é o seu trabalho agora. Essa é a tarefa que Deus está pedindo de você. Essa é a sua responsabilidade. Leve isso a sério. Faça com excelência. Seja criativo. Deus vai te dar ideias criativas de como alcançar pessoas, de como alcançar mais pessoas e também de como brilhar sua luz de um jeito que as atraia. Ele vai te dar ideias à medida que você o obedecer nisso, à medida que você der o passo para espalhar essas boas novas. Quando você começa a meditar, quando começar a ter compaixão e pensar nas pessoas lá fora que estão perdidas, que não estão no avivamento, quando você começar a pensar nelas, quando começar a sentir compaixão por elas, quando começar a orar por elas, quando você começar a olhar nos olhos de Jesus e ver os olhos dele ardendo de compaixão pelas ovelhas que estão perdidas sem pastor, Deus vai começar a te dar essas ideias. Ele vai começar a abrir os seus olhos e te conduzir a lugares. Vá aqui, vá ali. Convide pessoas aqui, convide dessa forma. Amém? Aleluia. Você está pronto para espalhar as boas novas com mais urgência do que nunca? Você precisa carregar. Esse avivamento já está acontecendo há anos, mas você precisa carregar no seu coração como se hoje fosse o primeiro dia do avivamento. É a mesma coisa. Ainda há tantas pessoas que não ouviram as boas novas. É essa mesma urgência que você deve ter, como se fosse o primeiro dia, quando havia apenas algumas centenas e o avivamento começou. É isso que Deus está pedindo de você agora. Você tem a unção em você e Deus vai te usar poderosamente. Você está pronto para ser usado com mais poder por Deus do que nunca? Para trazer a colheita, é hora de trazer a colheita. Este é o ano aceitável do Senhor e Deus tem preparado corações, assim como Ele preparou o da mulher que testemunhou hoje no palco. Ele preparou o coração dela para receber aquele convite. Ele tem preparado corações para receber o convite para o casamento, o convite para o avivamento. A colheita está pronta. Trabalhadores, vão! Vão, trabalhadores! Eu sei que falei Los Angeles aqui, mas claro que isso significa também Coreia do Sul, Londres, Paris, Tóquio, todo o Brasil, Índia, África, toda a Europa, todo o Canadá, todo o México, América Central, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia, as ilhas, toda a Rússia, toda a Ásia, toda a Europa, toda a África, Antártica, qualquer lugar que eu tenha esquecido. Em todo lugar. Isso é para a sua cidade e para a sua nação. Quantas mais ainda não conhecem essas boas novas? São muitas. Saiam, exército do avivamento. Vão pelas ruas e pelos becos e encham o salão do casamento. É isso que Deus está falando agora. É hora do avivamento crescer. Agora! O avivamento é agora! Carregue essa empolgação no coração. O avivamento é agora. Todos os dias. Todos os dias, pés formosos. O avivamento é agora. Um pé na frente do outro. O avivamento é agora. O avivamento é agora. Carregue isso no coração todos os dias. Os perdidos precisam ouvir as boas novas. Os oprimidos precisam ser libertos. Os doentes precisam ser curados. Os mornos precisam pegar fogo, eles precisam pegar o fogo. Os cegos espiritualmente precisam ter os olhos abertos. Você pode carregar essa urgência? Eu sinto essa urgência de Deus. Compaixão e paixão pelo povo de Deus. Você pode carregar essa urgência? Vá mais rápido do que nunca. É isso que Deus está dizendo. Corra com sua tocha. Corra com sua tocha. Brilhe a sua luz. Aleluia! 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 Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Chega de comodismo. Chega de conforto. Chega. Chega de andar devagar, certo? Exército de Deus. Aleluia.
Eu sinto essa urgência profética de Deus tão forte, eu nem quero parar de pregar. Até você entender isso. Você está entendendo? Está ouvindo o que eu estou dizendo? Você diz sim a esse chamado de Deus? Plante, bata, fale. Plante, bata, fale, testifique. Plante, bata, testemunhe, fale. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé agora? Aleluia. Obrigada, Jesus. Fale em línguas. Se você fala em línguas, fale em línguas. Se não fala, Deus vai liberar o fogo dele sobre você. Estamos indo para um novo nível de fogo. Responda ao chamado de Deus, se entregue a Ele. Diga, Senhor, eu sairei da minha zona de conforto por você. Eu vou plantar por você, Deus. Eu vou testemunhar, eu vou falar. Eu terei um coração pelas pessoas que estão perdidas. Todos que estão prontos para responder a esse chamado, a espalhar essas boas novas com fogo, para ir pelas ruas. Alguém está pronto para ir pelas ruas e pelos becos? Se é você, pode levantar as mãos. Você pode vir com urgência, com expectativa agora. Diga, eu irei pelas ruas e pelos becos. Eu terei um coração pelas pessoas de Deus que estão perdidas e oprimidas. Eu colocarei elas em primeiro lugar, antes do meu conforto. Eu irei com senso de urgência. Eu irei testemunhar. Eu irei falar as boas novas. O avivamento é agora. Sem vergonha. Com convicção. Com paixão. Aleluia. Obrigada, Jesus. Levante as mãos. Levante as mãos. Fale no Espírito. Eu declaro mais fogo sobre vocês. Mais fogo. Fogo, mais fogo. Mais fogo do Espírito Santo. Receba. 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 Receba mais. Receba mais. Obrigada, Jesus. Eu declaro que o fogo do Espírito Santo venha sobre todos vocês. Sejam batizados. Quem precisa de batismo, receba agora o batismo de fogo. Obrigada, Jesus. Eu declaro ousadia aumentando em cada pessoa aqui. Ousadia. Que vocês vejam as pessoas de forma diferente a partir de hoje. Que vocês vejam com compaixão em novos níveis. Que vocês vejam com os olhos de Jesus. Que vocês se aproximem de pessoas fora da sua zona de conforto e falem com elas sobre Jesus e o avivamento. Que nada segure mais a sua língua. Eu declaro todo espírito mudo, todo espírito de timidez tem que sair. Toda a insegurança de eu não sou bom o suficiente tem que sair agora em nome de Jesus.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.